Salve família, seja bem-vindo a mais uma vídeo aqui no canal Histórias Assustadoras. Família, eu vou trazer mais um vídeo aqui, né? Uma lenda do orfanato, uma lenda sinistra, uma lenda que a pessoa vai contando o relato do que aconteceu dentro do orfanato. Isso é uma história arrepiante, família. É algo que foi gravado por câmera, né? E a pessoa vai falando sobre a história, o que aconteceu dentro desse orfanato, o que as almas estão atormentadas lá dentro, né? O que eles estão vagando lá dentro. Que você sabe, isso é história, isso é relato, isso é real, né? Você sabe demais que isso não é coisa de Deus, né? Isso é coisa do inimigo, ocasionando o que tem dentro desse orfanato, imitando várias crianças, várias pessoas, vários gritos, várias coisas atormentadas. Que isso que está fazendo o Satanás, isso é o inimigo que está fazendo, viu? Entenda uma coisa, quem cria esses obstáculos, essas coisas assustadoras, que fica vagando dentro de casa, batendo porta, gritando, essa coisa é obra do Satanás, família. Isso é perigoso. Não tenta fazer isso aí só se você não sabe lidar com essas situações tenebrosas, assustadoras, arrepiantes, né? Se você for analisar isso aqui, isso é uma coisa terrível que eu estou trazendo aqui para o canal. Eu estudo, eu investigo, eu procuro algo interessante e trago para vocês, né? Principalmente as pessoas que são profissionais nessa área, que vai na casa onde é que o Satanás está atormentando a família, os espíritos ruins estão atormentando a família. Aí eu procuro algo interessante para trazer para vocês, mas também, família, é algo perigoso, viu? Entende? É algo perigoso. Não vá sem você não ter costume com essas coisas. Não mexa com coisas do Satanás, que ele quer atormentar a vida das pessoas, quem traz ele para dentro de casa. Tem vários vídeos desse jeito aqui para trazer para vocês aqui pro canal, para você ter uma analogia do que está acontecendo no mundo, do que ele quer preparar essas coisas para o mundo. Isso você fica atento, família, preste atenção, não mexa com as coisas malignas, que você vai trazer ela para dentro da sua casa, viu? Fique atento, vamos ver esse vídeo, esse áudio, é só um áudio, família, a pessoa nada dando instrução do que ele fez dentro do orfanato, viu? Vamos trazer esse áudio, esse pequeno resumo para vocês depois da vinheta. De uma pequena cidade esquecida pelo tempo, erguia-se um orfanato cujas origens se perdiam nas brumas da história. Rodeado por um jardim vasto e silencioso, o lugar era marcado por estátuas de crianças em poses variadas, algumas pareciam brincar, outras estavam sentadas lendo livros, e umas poucas pareciam olhar para o infinito, como se esperassem alguém ou algo. Essas estátuas, esculpidas em pedra com detalhes impressionantes, eram tema de uma lenda sombria que envolvia o orfanato. A lenda contava que, séculos atrás, uma bruxa vagou pela região, amaldiçoando todos aqueles que cruzavam seu caminho com um destino pior que a morte e a petrificação. Quando os fundadores do orfanato negaram-lhe abrigo numa noite de tempestade, enfurecida, ela lançou uma maldição sobre os órfãos, condenando-os a uma eternidade de solidão,
transformados em estátuas de pedra. Com o passar dos anos, essa história se tornou parte do folclore local, uma curiosidade macabra que atraía olhares e sussurros, mas pouco mais. No entanto, os atuais moradores do orfanato começaram a notar algo perturbador: as estátuas pareciam mudar de posição durante a noite. Uma estátua que estava sentada num dia poderia ser encontrada em pé no dia seguinte, enquanto outra que parecia estar correndo estaria, de repente, parada, como se tivesse sido congelada no meio do movimento. Essas mudanças inexplicáveis enchiam o ar de tensão, e sussurros nervosos percorriam os corredores do orfanato à noite. As crianças começaram a evitar o jardim, murmurando entre si que as estátuas eram, de fato, os órfãos petrificados, condenados a vagar eternamente dentro dos limites do jardim. A diretora do orfanato, buscando dissipar esses medos, convidou um grupo de especialistas para investigar o fenômeno. Os especialistas, céticos, montaram câmeras para monitorar o jardim durante a noite, esperando desvendar o mistério como um truque elaborado ou uma ilusão coletiva. Na manhã seguinte, ao revisarem as gravações, o que encontraram desafiou toda a lógica e razão. As estátuas realmente se moviam, mas não de maneira mecânica ou artificial. Moviam-se com a graça e a hesitação de crianças vivas, explorando o jardim sob o manto da noite. Quando o sol nascia, cada uma retornava ao seu pedestal, reassumindo sua pose petrificada. A descoberta abalou a comunidade científica e atraiu a atenção de caçadores de mistérios e paranormais de todo o mundo. Teorias surgiram, algumas sugerindo que a maldição da bruxa permitia às almas das crianças habitarem as estátuas, concedendo-lhes liberdade temporária sob a proteção da noite. Com a verdade revelada, a diretoria do orfanato tomou uma decisão incomum: preservar o jardim como um santuário para as crianças petrificadas, honrando suas memórias e reconhecendo a tragédia de suas existências interrompidas. Visitantes eram bem-vindos, mas com a condição de que tratassem o jardim e suas estátuas com o respeito devido a um cemitério, um lugar de memória e perda. O jardim do orfanato tornou-se, então, um local de peregrinação, onde pessoas de todo o mundo vinham para prestar homenagens, deixando brinquedos e flores aos pés das estátuas. E à noite, sob o olhar das estrelas, as sombras das crianças petrificadas podiam ser vistas, brincando livremente entre as árvores, um lembrete eterno da inocência perdida e da crueldade da maldição que as aprisionou no limiar entre a vida e a eternidade. O orfanato de São Valentim, uma estrutura imponente e desgastada pelo tempo, estava envolto em silêncio e mistério desde a sua fundação no século XIX. Apesar de sua aparência austera, era um lar para crianças sem família, um lugar que prometia segurança e conforto para aqueles que haviam perdido tudo. No entanto, essa promessa logo se tornaria um pesadelo inimaginável. Tudo começou numa noite de outono, quando a primeira das crianças desapareceu. Maria, uma menina de olhos vivazes e sorriso fácil, foi encontrada ausente da sua cama durante a contagem noturna. A única pista deixada para trás foi um pequeno pedaço de papel encontrado sob o travesseiro, com um desenho infantil que mostrava a porta da frente do orfanato aberta e uma figura esbelta e sombria de mãos dadas com ela, caminhando para fora na neblina. A diretora do orfanato, Irmã Agnes, uma mulher rigorosa mas de coração bondoso, iniciou uma busca frenética, envolvendo a polícia e a comunidade local. No entanto, Maria não foi encontrada, e nas semanas seguintes, mais crianças começaram a desaparecer, cada uma deixando para trás um desenho semelhante, cada um mais perturbador que o último. As imagens mostravam a mesma figura sombria, mas agora,
ela parecia levar as crianças para dentro das paredes do próprio orfanato. O pânico se instalou entre as crianças restantes e os funcionários. Irmã Agnes, desesperada por respostas, recorreu a um especialista em fenômenos paranormais, Dr. Elias, um homem de reputação questionável, mas que era conhecido por suas investigações no sobrenatural. Dr. Elias, após passar algumas noites no orfanato e estudar os desenhos, descobriu a existência de passagens secretas e salas escondidas dentro das grossas paredes do edifício, vestígios de um tempo em que o orfanato servia como uma mansão para um culto obscuro dedicado a entidades além da compreensão humana. Guiados por Elias, uma busca nas passagens revelou a horrível verdade de uma sala oculta, adornada com símbolos antigos e arcanos, onde as crianças desaparecidas foram encontradas em um estado de transe, cercadas por brinquedos antigos e estranhos artefatos. No centro da sala, um espelho antigo, sua superfície ondulante não refletia o presente, mas sim cenas de uma dimensão paralela, um reino de sombras e horrores inomináveis. Elias teorizou que a figura sombria era um guardião desse outro mundo, atraído pela inocência das crianças, e que o espelho servia como um portal entre os dois mundos. Ele concluiu que as crianças, através de sua imaginação e pureza, tinham a chave para abrir o portal, sendo levadas para o outro lado como parte de um pacto esquecido, selado pelos fundadores do culto. A tarefa de fechar o portal era assustadora. Elias, Irmã Agnes, e os funcionários do orfanato, unidos em um propósito, realizaram um ritual antigo para selar o espelho e banir a figura sombria. Com cada palavra do encantamento, o ar se enchia de um frio penetrante, e gritos distantes ecoavam pelas paredes do orfanato, até que, com um som final que parecia um suspiro de alívio do próprio edifício, o espelho se tornou apenas vidro comum, sem vida e sem mistério. As crianças despertaram como se de um sonho profundo, sem lembranças de seu tempo ausente, mas seguras uma vez mais. O orfanato de São Valentim nunca mais experimentou desaparecimentos, mas os desenhos permaneceram, um lembrete silencioso dos horrores que quase se desenrolaram. Irmã Agnes, agora mais vigilante do que nunca, prometeu proteger as crianças não apenas dos perigos do mundo, mas também daqueles que espreitam nas sombras, na fronteira entre o nosso mundo e o desconhecido. Família, já estou de volta aqui, eu espero que você tenha gostado, que você tenha prestado atenção no vídeo, né? É uma coisa perigosa, uma coisa tenebrosa, né? Isso é só os investigadores que trabalham nessa área, que já estão acostumados a trabalhar com essas coisas, né? Isso é perigoso, né? Trabalhar com Satanás é coisa perigosa, com o inimigo, com esses espíritos malignos, só para quem que gosta dessa área, que é acostumada a lidar com essas, ele se fere, se machuca, imagine a gente que não tem costume, né? Prepare que mais história vai ter, família, aqui no canal, né? Se você já gostou, família, vai lá, deixa aquele like, se inscreve, aperte o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, dê aquela força moral pra gente. Vídeo dos participantes aqui do canal tá aqui na descrição aqui, ó. Comente, compartilhe, família, com seus amigos, viu? Se você gostou, até o próximo vídeo do quadro Histórias Assustadoras.